O cristianismo é uma religião prática e a sã doutrina é a sua raiz e o seu fundamento. Fique conosco até o final deste vídeo e estaremos fazendo a abertura do segundo trimestre de 2022. Olá, graça e paz, eu sou o professor Daniel Venâncio e esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasque e este é o seu, nosso, professor Daniel, canal Sentinelas da Teologia. Já pedimos perdão pela demora da postagem do vídeo, né, professor Daniel? Mas é que o professor Daniel e eu, nós não recebemos nenhuma verba do YouTube para fazer isso, fazemos por amor, por alegria, por amor à palavra, gratidão a Deus, e nós temos inúmeras atividades, trabalho, família, atividades na nossa congregação, onde congregamos, então nós acabamos demorando um pouco para gravar o vídeo, mas glória a Deus que hoje estamos com mais um vídeo, iniciando o segundo trimestre de 2022, no seu canal de teologia, de escola bíblica, e nós já pedimos para você que ama a Bíblia, você que ama a escola bíblica, se inscreva no nosso canal, nos deixe este voto de confiança, deixe aquele like missionário, porque cada vez que você curte, você comenta os nossos vídeos são mais divulgados pelo YouTube, e você ajuda que a palavra de Deus seja mais divulgada para mais irmãos, mais pessoas. Então contamos com a sua ajuda, seu voto de confiança, se inscreva no nosso canal e você vai estar nos abençoando. Anderson, mais um trimestre, e esse trimestre nós falaremos sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Com certeza serão lições importantíssimos para a nossa vida cristã, para a nossa edificação na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. E a lição de hoje, Anderson, é a lição de número 1, fala sobre o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. E iniciar a sua aula, como nós vamos iniciar no Sermão do Monte, e o Sermão do Monte está no Evangelho escrito por Mateus. E nós vemos que o Evangelho de Mateus ele foi direcionado especialmente, melhor falando, para os judeus. Então o Evangelho de Mateus ele vai escrever uma tese, uma afirmação para mostrar para os judeus que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. Jesus é o Messias descendente de Davi. Tanto que você vai perceber que em inúmeras situações Jesus é chamado como filho de Davi no Evangelho de Mateus, como o rei prometido, o Messias rei. E por que ele vai trazer esse sermão? Porque uma das funções, se não fosse a principal função do rei de Israel, era a manutenção e a interpretação dos mandamentos, da lei, das legislações, das monomartises. Então, a função do rei de Israel era fazer com que o povo era aplicar de maneira justa e fiel aos princípios de Deus, a lei de Deus. Então, no Sermão do Monte, Jesus, como o Messias, o Rei, como o próprio Deus, ele vai pegar a palavra de Deus e vai mostrá-la para o povo judeu, trazendo aplicações, pontuações, mostrando para eles que eles pensavam que eles eram justos, que eles estavam cumprindo a lei, e Jesus vai mostrar que o que a palavra, a lei de Deus exigia, era muito mais profundo, era muito mais além, era muito mais aplicado, muito mais subjetivo do que os judeus estavam vivendo. Então nós vemos que o Sermão do Monte vai trazer essas inúmeras pontuações da lei, como dar esmolas, a oração, o amor ao próximo, coisas que os judeus pensavam, cumpriam de uma forma, mas estavam equivocados. O Sermão do Monte, Jesus vai vir com tudo para que os judeus percebessem que eles não eram justificados nem mesmo pela lei, porque eles estavam observando a lei de maneira totalmente equivocada. E o tópico 2, Anderson, nós temos aqui as bem-aventuranças e o caráter
dos filhos de Deus. E aqui nós queremos entrar, propriamente dito, no texto, né, que vai lá de Mateus capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12, né? Jesus vai trazer ali, Jesus vai pontuar quais são essas bem-aventuranças. Eu acho importante nós pontuarmos, porque eu já ouvi várias pessoas lecionando ou pregando e falando coisas que o texto não está dizendo. Muito equivocados, infelizmente. E já para entrar nessas bem-aventuranças, esse termo bem-aventurado é muito feliz. Ou seja, será ou é muito feliz aquele que tem essas características. Que nós vamos pontuá-las agora, né, professor Daniel? Alguns vão dizer que bem-aventurado é três vezes feliz, 3 vezes, mas o bem-aventurado é muito feliz. Extremamente feliz é e será aquele que tem essas características. E como o professor Daniel disse, esse sermão está falando do reino de Deus. Nós vemos que o Evangelho de Mateus vai tratar o reino, ele vai trazer as parábolas do reino, vai mostrar com Cristo como rei, o Messias rei. Então vai tratar desse reino. Aqueles que compõem este reino, aqueles que fazem parte deste reino, eles têm essas características, diferentes do que os judeus pensavam. Não era aparência, não era simplesmente a demonstração, não era a pujança, não era a jactância, mas sim eram características de caráter, de espírito, de conduta, que Jesus vai pontuar aqui, que nós vamos comentar agora. Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está trazendo aqui, Anderson, uma característica bem específica: bem-aventurados os pobres de espírito. Eu já ouvi pessoas enfatizando esse texto nos pobres, no sentido de pessoas em estado de vulnerabilidade. Falando de condição financeira, né? Condição financeira, posição social. É bem verdade que Jesus, ele cuida do órfão, ele cuida da viúva, ele cuida dos pobres, e existem orientações em toda a Bíblia. Jesus, no Novo Testamento, vai reiterar, e os apóstolos também, inclusive Tiago, né, quando vai falar da verdadeira religião, ele vai trazer esse grupo, né, desfavorecido, sim, rejeitado, e vai dizer que a igreja tem que ter atenção com eles. Mas aqui nesse texto, o que Jesus está trazendo é com relação à questão espiritual. Aqueles que entendem de fato que espiritualmente falando, a vida deles não tem nada que possa atrair a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. A única coisa que nós levamos a Cristo é os nossos pecados, as nossas misérias. Então, quando há esse reconhecimento, Jesus vai dizer que aquele que reconhece as suas misérias, a sua vulnerabilidade, ele é um bem-aventurado e o reino dos céus é dele. E o termo pobre de espírito era mais utilizado pela Revista e Corrigida. Eu gosto um pouco mais da Revista Atualizada, que ela vai trazer humilde de espírito. Pobres não é errado o termo. Pode ser traduzido para o pobre, mas humildes. Porque o sentido que o professor Daniel apontou muito bem. Quando ele fala humilde de espírito, pobre de espírito, é aquela pessoa que ela reconhece que ela não tem justiça própria. Diferente que os judeus pensavam, porque eles guardavam a lei, eles tinham riqueza espiritual. Não, nós somos justos porque nós cumprimos os mandamentos. Eu sou justo, eu sou salvo porque eu oro, eu sou salvo porque eu dou dízimo, eu sou salvo porque eu sou um pregador. Não. O humilde de espírito, humilde, é aquele que reconhece que nada é, nada tem e nada pode. Então, quando Jesus está falando feliz, muito feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que é humilde, o pobre de espírito, é aquele que reconhece que não tem nada a oferecer para a sua salvação. É aquele que entende que ele não tem justiça nenhuma, por mais que ele faça boas obras, essas boas obras não passam de trapos de imundícia, não tem valor nenhum. É aquele que reconhece que é incapaz de se achegar a Deus e de obter a salvação por si próprio, pelas suas obras,
pelas suas ações. Então, pobre de espírito é aquele que reconhece que é pecador, miserável, por mais que ele faça, nada disso lhe traz mérito algum, e que reconhece que precisa da graça, precisa do favor imerecido, precisa do amor e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. E é só sendo pobre de espírito, para alguém reconhecer e confiar plenamente na obra da cruz. Porque quando existe um pouquinho de achismo espiritual, eu penso, não, é Cristo mais a minha oração. É Jesus Cristo mais a minha fidelidade. É Jesus Cristo mais a minha piedade. Não. Quando eu sou pobre de espírito, eu entendo, eu só sou salvo, eu só tenho comunhão com Deus por um motivo, pela graça, porque eu sou pobre, miserável, cego. E a passagem do publicano e do fariseu deixa muito claro isso, né? O fariseu chega na oração cheio de pompa, né? Eu dou dízimo, eu jejuo, eu oro 3 vezes ao dia. Ou seja, a teologia meritória, né? Eu faço e eu mereço. Pelo contrário, o publicano chegou dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Aqueles que reconhecem a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, a Bíblia vai dizer que esses alcançam misericórdia. O reino dos céus é desses. E o segundo ponto, Anderson, está no versículo 4, que Jesus vai dizer, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aqui o texto está se referindo àqueles que, quando olham para o seu estado de miséria, eles lamentam, eles choram, eles entram numa situação que deixa eles de fato enxergando como eles se apresentam diante de um Deus santo e poderoso, e aí há o choro de arrependimento, choro de lamento, não choro de remorso, né? Porque nós temos que diferenciar isso aí. É choro de alguém que reconhece que se não for a misericórdia do Senhor na sua vida, ele está perdido. O sentido aqui do bem-aventurados que choram é aquele que está continuamente chorando, é estar chorando. Não aquele que vai chorar, aquele que chora, não, aquele que todos os dias, aquele que sempre chora. E como disse o professor Daniel, chora por 2 motivos principais. O primeiro é aquele que chora pela sua própria situação, aquele que lamenta quando olha para si mesmo e vê os seus pecados, os seus erros. É isso que Jesus está dizendo, aquele que chora por causa da sua miséria. Ou seja, né, não basta reconhecer a sua miséria, tem que lamentar por ela, tem que chorar por ela. E isso é uma das demonstrações de arrependimento, que chora porque isso continuamente, porque nós somos continuamente pecadores. E também aqueles que choram pelas suas misérias e também que choram, sentem tristeza quando eles veem as injustiças que acontecem entre os homens. Eles veem o pecado se multiplicar. Eles veem o pecado dominando a raça humana, e isso traz tristeza, pranto e choro. Então, aqueles que choram, aqueles que estão chorando, aqueles que sentem tristeza diária pela sua condição de pecador, e quando por verem, por enxergarem o domínio do pecado na raça humana. É a oração de Davi, né? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O versículo 5 vai dizer, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos aqui, Anderson, são aqueles que quando o seu pecado é pontuado, ele não fica bravo, não se ira, ao contrário, ele reconhece que é um pecador. Porque se tem uma coisa que deixa o ser humano bravo, é quando ele é confrontado, é quando os seus pecados são expostos, quando ele é repreendido por algo que ele fez errado. Isso deixa o ser humano muito bravo. Só que aqui Jesus está falando de alguém que agora vive as características do reino. Ele entende que é um pecador, só está ali pela bondade e misericórdia do Senhor, e quando ele é e quando ele é advertido ou é repreendido, ele não se incomoda, porque ele sabe de onde o Senhor o tirou e que ainda ele está num processo de
melhoramento, né? Se é que dá para se usar essa palavra, ele está num processo de aperfeiçoamento. O Senhor está trabalhando na sua vida, no seu caráter. Então ele consegue reconhecer que de fato ele é um pecador e não se ira quando é confrontado. Esse manso aqui, muito bem, professor, esse manso aqui, você trazer, porque eu já vi até mestres, professores falar que esse manso é aquele manso que quando alguém o xinga, o desafia, aquele que não quer guerra. Não, aqui não está falando nesse sentido de uma pessoa que não é braba, que não quer briga, que não quer agressão, não. O que está falando aqui é justamente o que o professor Deus está colocando. É como um animal manso, um animal adestrado. Como se você estivesse em cima de um cavalo e ele quer seguir para a direita, mas ele é manso. E você puxa a rédea para a esquerda e ele vai para onde você manda. Mesmo ele querendo ir para a direita, mas ele é manso, ele não vai morder você, ele não vai atacar você, porque ele é manso. É isso que o texto está dizendo, manso. Quando nós somos repreendidos, disciplinados por Deus, nós não nos iramos, nós não nos indignamos, mas nós reconhecemos: sim, Senhor, eu sei que eu sou errado, eu preciso da sua repreensão, eu preciso da sua correção e eu preciso da sua disciplina. E aí nós observamos, pastor Daniel, que em Provérbios vai dizer: te alegra quando fores repreendidos por Deus. Porque quando nós somos repreendidos, disciplinados, é porque nós estamos fazendo parte do povo, nós temos o amor de Deus sobre a nossa vida. Porque a Bíblia, Deus disse que Ele repreende, Ele disciplina aquele que Ele ama. Então aquele quando é repreendido, disciplinado pela palavra, a palavra mostra o seu pecado, ele: não quero mais essa palavra não. A palavra mostra e ele: eu preciso mudar. Eu preciso realmente me adequar com esse livro porque eu estou errado. Isso é o que o texto, Jesus está falando sobre manso. Versículo de número 6 vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui, esta expressão fome e sede de justiça expressa desejo pelas coisas de Deus. É aquilo que o salmista vai dizer no Salmo 42 e versículo 2, né? Os filhos de Corá, né, vão escrever esse cântico, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então ele deixa muito claro que a fome e a sede que ele tem não é por pão, não é por água, mas é pela palavra de Deus, como vai dizer o profeta Amós no capítulo 11, né? Que a maior fome que existe não é a falta de alimento físico, e sim a falta do alimento espiritual, que é o próprio Deus. Tanto é que o Amós vai dizer, né, que eis que vem dias do Senhor em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então, o que Jesus está pontuando aqui é que aqueles que desejam mais de Deus, eles são bem-aventurados e eles serão fartos, porque a palavra do Senhor, o pão da vida, né, é o que sacia a nossa fome, assim como a água da vida, né, é o que sacia a nossa sede. E olha como nós cometemos equívocos, pastor Daniel. Eu já vi pregadores pregar, ensinos aqui que têm sede de justiça, aqueles pregadores triunfalistas, aqueles que veem pessoas serem mortas, pessoas serem afrontadas, cristãos sendo levados presos, e ficam: Deus, porque o Senhor não mata os perseguidores? Não, mas um dia Deus vai julgar, Deus vai destruir aqueles que perseguiram. Não é justiça de castigar aqueles que fazem mal. Não é isso que o texto que Jesus está dizendo. Deus faz justiça contra aqueles que me perseguem. Não. Esse fome de justiça é o que o professor Daniel falou, é fome de Deus, porque aquele que não vive a palavra de Deus, ele é injusto. O que é justiça? É viver as coisas de Deus. Então é fome de viver, ter mais de Deus, mais comunhão de Deus. E essa justiça, nós vemos que a justiça de Deus se manifesta em quem? Em Jesus na cruz de Cristo. A justiça de Deus vai se manifestar por quê? Porque lá na cruz a Bíblia vai dizer que Deus estava moendo o seu Filho para trazer justiça àqueles que creem, para nos tornar justos. Então, fome e sede de justiça é aquele que anseia por mais de Cristo, pela cruz de Cristo, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, porque a justiça de Deus se revela em Cristo. É aqueles que querem mais de Cristo, que querem amar mais Jesus Cristo, querem ser mais parecidos com Cristo, porque em Cristo se manifestou a justiça de Deus na sua obra da cruz. Dinheiro, fama,
amizade, reconhecimento, nada disso sacia a alma humana. Por isso que o homem não tem limite para buscar as coisas para o seu bel prazer, porque a alma humana só Jesus pode satisfazer. E o versículo de número 7 vai dizer: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui, misericordioso tem o sinônimo de benigno, né? Ou seja, a misericórdia falada aqui é aquela misericórdia que abraça perdão pela culpa e compaixão pelo sofredor. Ou seja, quando você olha para alguém num estado de vulnerabilidade espiritual que nós vivíamos antes de sermos alcançados pelo Senhor, mas mesmo assim nós olhamos e temos compaixão. Por quê? Porque entendemos que da mesma forma que Ele está hoje, eu estava ontem. Hoje eu estou um pouco melhor, porque a graça do Senhor está trabalhando na nossa vida. Mas então a pessoa, ela consegue ser benigno, ela consegue ser misericordioso ao olhar para alguém num estado de vulnerabilidade espiritual. É como já dizia o pregador do século passado, é como um mendigo mostrando a outro mendigo onde encontrou pão. Assim somos nós, né? Quando nós vemos alguém num estado de pecado, de vulnerabilidade, nós nos compadecemos, porque nós apontamos a ele aonde está aquele que pode salvar a sua vida, como também fomos alcançados por tão grande salvação. Perfeito, Pedro. Olha só o que é o caráter daqueles que fazem parte do reino de Deus. Misericordiosos. Exatamente o que o professor Daniel disse. É aquele que tem empatia pelo seu irmão que é pecador como ele. É aquele que quando olha um irmão, alguém que cai no pecado ou está mergulhado no pecado, ele não olha só, esse é pecador. Esta é uma Jezabel. Este é um infeliz. Não. Ele olha, ele se condói, ele sente amor, empatia. Olha, ele vê alguém na situação e ele sabe que ele é tão pecador quanto. E assim como ele encontrou a graça em Cristo Jesus, ele anseia que aquele irmão, aquele amigo, aquele semelhante, ele também seja alcançado pela graça e pela obra do Espírito Santo. Não é uma pessoa que acusa, não é uma pessoa que aponta, não é uma pessoa que está procurando defeito nos outros. Pelo contrário, quando ele vê quando o irmão peca, ele se entristece com o irmão, ele sente compaixão, ele tem desejo de ver aquele irmão ter comunhão com Deus, ser livre daquele pecado, porque ele sabe que ele é um pecador. É a mesma coisa alguém que sente dor e sabe o quanto, e quando vê outra pessoa com dor, sabe o quão terrível é a dor. Então ele não vai dizer aí, não vai rir, tá com dor, não. Ele vai lá dizer, eu sei o quanto é terrível sentir essa dor. Então é empatia para com os irmãos, para com o pecador. Ele não tem prazer, alegria e sair contando para os amigos, você viu que aquele pregador caiu? Que aquela irmã está afastada? Não. Ele sente tristeza e ele sente amor, compaixão, empatia, porque ele sabe o que é ser pecador também. Versículo 8 vai dizer, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui o texto está nos trazendo à luz a questão de que puros ou limpos de coração são aqueles que não almejam apenas a conduta externa, mas muito mais a santidade interior, aqueles que vivem a sinceridade. Estes, o texto vai dizer, que verão a Deus. É o averso dos fariseus, né? Perfeito. Os fariseus se preocupavam com a aparência, em demonstrar uma santidade em palavras, em orações, nas suas vestes. Mas Jesus falou, de nada adianta isso se o teu coração não for livre disso. Teve uma das aulas, você que nos acompanha, que nós falamos que é muito fácil você tirar algo do corpo de uma pessoa, mas tirar do coração é só o Espírito Santo que faz. Então, Jesus está falando disso, não é que uma pessoa que ela quer mostrar uma aparência, mas ela não quer mais ter desejo pelo pecado. É que o Davi ora também no Salmo 51, Deus, cria em mim. Davi, ele diz, Deus, eu sou pecador.
Eu nasci no pecado. Como quem diz, a minha natureza me leva a pecar todos os dias. Mas ele vai dizer, Deus, cria em mim um coração puro. O que é um coração puro? Um coração que pensa, que deseja, que almeja aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que glorifica a Deus, aquilo que é santo. Então aquela pessoa que ele pensa, Deus, que eu não desejo mais o pecado, que eu não tenho mais prazer no pecado, mas que o meu prazer seja na tua lei, que o meu prazer seja na tua presença. É isso que está falando. Puro é aquela pessoa que ele anseia em ter um coração que deseje somente as coisas de Deus. Como Paulo vai exclamar, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, a questão externa é importante, sim, mas fundamental é o interior, porque o interior vai refletir, o exterior vai refletir o que está no interior. O exterior qualquer um faz, pode ser uma hipocrisia, mas aquilo que está aqui, que eu quero, é isso que Deus vê. É por isso que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque Davi cometeu pecados como todos nós, mas Davi não queria, ele sentia tristeza, ele reconhecia, Senhor, eu realmente pequei, sou pecador, mas vai dizer, Deus, muda isso dentro de mim, me ajuda a ser obediente ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a tua beleza. Davi não estava nem um pouco preocupado com o status dos homens, Davi estava preocupado porque Davi sabia que Deus olhava para o coração, para o caráter, para a essência, e a essência ela vai se exteriorizar, professor Daniel. Perfeito. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Aqui o texto está chamando a atenção para aqueles que trabalham pela paz. Não é aqueles que fomentam intriga, não é aqueles que fomentam discórdia, pelo contrário, é aqueles que trabalham pela paz. Porque o que Cristo fez por nós foi justamente isto. Cristo veio apaziguar a ira de Deus que estava sobre nós por causa do pecado. Cristo agora vai ser o nosso mediador entre Deus e os homens. Nós temos paz com Deus por causa da obra pacificadora de Jesus Cristo, que nos tornou agora não mais inimigos. Pela graça de Cristo, pela obra de Cristo, pelo Filho, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, a obra que Jesus está chamando a atenção aqui é bem-aventurado aqueles que trabalham, que promovem, que labutam pela paz. Exatamente. E essa paz que você está falando não é a paz entre as nações, não é a paz entre os homens, é a paz com Deus. Que vai resultar na paz entre os homens, na paz entre as nações. Porque eu ainda li isto hoje, não me recordo de qual foi o pastor que falou sobre isso, que o coração do homem é uma máquina de fazer guerras. Se esse coração não for transformado, não for apaziguado... Ganância. E essa paz é exatamente aquele que busca a paz com Deus. E como é que eu tenho paz com Deus? Através da obra de Cristo. E aqueles que promovem para que os demais que estão à sua volta encontrem esta paz através de Jesus. É isso que está falando. Para que aquele que traz a mensagem de Cristo, porque em Jesus nós temos a paz. O que Jesus vai falar, ele foi moído pelas nossas transgressões, foi transpassado pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz, paz com Deus, nos reconciliar com Deus, é aquele que busca ter reconciliação com Deus e busca que aqueles que estão à sua volta usufruam, sintam, tenham esta paz, essa reconciliação com Deus através da obra de Jesus Cristo. É isso que está falando, promover a paz do homem com Deus através da cruz de Cristo. E o texto vai dizer que eles serão chamados filhos de Deus, porque o Filho de Deus foi o maior apaziguador que ele é a paz, né? Ele é a própria paz. E o versículo 10, para finalizar, vai dizer: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Perseguição, Anderson, eu sei que alguns grupos não gostam de que se fale isto, mas a perseguição é uma marca normal do discípulo de Jesus Cristo. Eles sempre foram perseguidos. A igreja cristã nasceu sob a égide da perseguição.
primeiro por parte dos judeus e depois por parte do Império Romano, mas mesmo perseguida, a igreja sempre prevaleceu, porque o Senhor, ele cuida da sua igreja. E quando ele fala aqui perseguição por causa da justiça, ele não está falando necessariamente a justiça porque eu faço coisas boas. É por causa da mensagem de... Qual é a justiça? Quando fores perseguidos por causa da justiça. Está falando aqui da justiça de Deus. Novamente, nós já falamos, a justiça de Deus se revela na obra de Cristo. É o Evangelho de Cristo. Então, quando vocês foram perseguidos por causa desta mensagem, por causa da pessoa de Jesus, por causa da obra de Jesus, por causa do Evangelho de Jesus, por causa do testemunho de Jesus Cristo, quando nós fomos perseguidos por sermos cristãos, por levantarmos a bandeira do Evangelho, ele vai dizer, bem-aventurados, feliz aqueles que forem perseguidos, injuriados, porque levantam a bandeira do Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho de Jesus Cristo. Então, por causa dessa justiça de Deus, nós fomos perseguidos. Se a tua pregação está incomodando, te alegre, meu irmão, porque sempre que falarmos de Cristo, os infernos vão se levantar. Mas Jesus Cristo sempre nos dará vitória. E para finalizar, Anderson, o tópico 3 vai dizer, somos bem-aventurados. Lembrando que essa bem-aventurança que nós somos chamados só é possível por causa da obra da graça de Cristo nas nossas vidas. Exatamente, a bem-aventurança traz as características, ou seja, bem-aventurado é aquele que é humilde de espírito, aqueles que choram, aqueles que são tudo que nós pontuamos já. E quem é que tem essas características, meus irmãos? Só pode ter essas características aquele que tem ação, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, aquele que tem esta nova natureza, aquele que tem o fruto do Espírito. Porque só quem tem o fruto do Espírito, ele é humilde de espírito, ele reconhece que é um pecador e precisa da graça de Jesus Cristo. É só quem tem o fruto do Espírito que chora por causa dos seus pecados, se reconhece que a falta tem arrependimento. É só quem tem o fruto do Espírito que, quando é repreendido por Deus, ele não se ira, ele permanece manso. É só quem tem o fruto do Espírito, professor Daniel, é que tem fome e sede da justiça de Deus, da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. É só que tem a obra do Espírito Santo, que quando olha para um irmão em pecado, ele não aponta, ele não acusa, ele não difama, mas ele sabe o quão triste é e ele abraça, ele se condói junto, ele chora junto, porque ele sabe a dor, ele sabe o que é estar no pecado. É só quem tem a presença do Espírito Santo. É o fruto do Espírito que nos faz ser cidadãos deste reino, que nos evidencia as características. Porque Jesus disse, a árvore má não pode dar bons frutos. Como quem diz, quem não tem ação do Espírito Santo não pode ter essas características. Mas aquele que Deus, pela sua graça e misericórdia, habitou e transformou pelo seu Espírito, ele vai expressar as características, mostrando, provando que ele é um cidadão do céu. Não porque ele corre, mas porque Deus quis. E através da obra do seu Espírito, hoje ele manifesta essas características e por isso quem tem as características, que tem a obra da graça, é obra de Deus, é fruto do Espírito, não vem de mim, vem dele. Por causa disso, nós somos felizes, nós somos satisfeitos e seremos muito mais felizes quando vier nosso Salvador, nosso Cristo, e nos levará para a glória, onde nós não estaremos mais sujeitos a este corpo, que é o corpo da vergonha, como disse Paulo, e nem as mazelas desta vida. Já somos felizes por causa dessa paz que nós temos em Cristo. E seremos muito mais. Mas quem? Aqueles que o Espírito Santo transformou e expressam, exalam o fruto que são as características da bem-aventurança. Por isso que Paulo vai dizer lá em Gálatas, andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Não existe como cristão demonstrar esse caráter expresso por Jesus no Sermão do Monte, se não for mediante a ação do Espírito Santo. Então, meu amado irmão, busque o Espírito Santo, clame ao Espírito Santo, peça ajuda ao Espírito Santo, porque ele é o agente modelador do cristão. É ele que nos faz cada dia mais parecidos com Cristo, é ele quem está nos preparando para um dia nos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe tua vida. Até o nosso próximo vídeo.
do seu canal Sentinelas da Teologia. Graça e paz, que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo e, se Deus permitir, até o próximo vídeo do seu canal Sentinelas da Teologia.